Está cada vez melhor a leitura do livro Lar Adventista. Nesta nova semana, agora do início do mês de março, estamos no capítulo 17, Obrigações Mútuas. E esse primeiro dia que nós vamos ler desse capítulo trata sobre responsabilidades individuais. Vamos para a leitura? Acompanhe. As duas pessoas que se unem seus interesses para a vida irão ter características distintas e responsabilidades individuais. Lembrem-se, somos duas pessoas diferentes que vieram de lares diferentes, sexos diferentes, portanto, elas têm pensamentos diferentes também. Mas ao se unirem essas duas pessoas em um só lar, uma só família, um só casal, elas vão perceber que essas características distintas um do outro e que existem ainda responsabilidades que correspondem a cada um deles. São responsabilidades de fato individuais. Quais são elas? Vamos lá. Cada um terá seu trabalho, mas a mulher não pode ser avaliada pela quantidade de trabalho que pode fazer, como se faz com os animais de carga. É interessante essa comparação aqui. E é claro que a autora Ellen White não está dizendo que a mulher é um animal de carga. Pelo contrário, ela está dizendo justamente o oposto. A mulher não pode ser comparada a um animal de transporte, a um animal que carrega peso pelas tarefas, pelas responsabilidades que ela tem no lar. Veja, continuando a leitura, a esposa deve ser o encanto do círculo familiar, como esposa e companheira para um sábio marido. Portanto, a mulher, nós já falamos aqui, ela tem uma grande influência para que a família seja a força da nação. A mulher tem uma grande influência no lar. A mulher pode e deve fazer com que a família se reúna, a família dialogue, a família se harmonize num bem-estar comum e felicidade de todos ali da família. Portanto, o marido sábio terá também uma esposa virtuosa, como o livro de Provérbios comenta. A cada passo deve ela interrogar-se. Se perguntar, pergunte-se a você mesma, mulher, é esta a norma de uma verdadeira mulher? E outra pergunta, como exercerei a minha influência cristã no meu lar? Observe que a mulher, como eu já disse antes, embora o homem é o sacerdote da família, a mulher tem uma influência também nos cultos domésticos. A mulher pode influenciar até mesmo nesse aspecto. E aqui em casa não é muito diferente disso. Minha esposa muitas vezes diz, vamos fazer o culto. E como é bom quando a gente juntos faz o culto. Nós já mencionamos isso, é importante orar por e com o seu cônjuge. Ore pelo seu cônjuge, ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, mas também ore com o seu esposo, ore com a sua esposa, ore com os seus filhos, ore com os seus pais. Isso fará uma grande diferença na família. Continuando aqui a leitura, ela traz aspectos muito importantes para a vida conjugal. A esposa deve respeitar o marido, e o marido deve amar sua esposa e mostrar desvelo por ela. Há aqui uma responsabilidade mútua. Cada um tem um papel a desempenhar, é individual a responsabilidade, mas os dois praticamente têm a mesma responsabilidade. Respeitar o marido ou a esposa e amar a esposa ou marido, unindo-se nos votos matrimoniais como um só ser. A sua crença em Cristo deve fazer que sejam um com Ele, com Cristo. E Jesus almeja que isso aconteça em todas as famílias. Portanto, creia em Jesus Cristo, busque as orientações da Palavra de Deus, examine a Bíblia e você encontrará nela a vida eterna quando ir a Jesus Cristo e encontrar-se com Ele. E isso é possível mediante o estudo da Palavra de Deus.
que pode agradar mais a Deus do que ver que os que assumem a relação matrimonial buscarem juntos aprender de Jesus a tornarem-se mais e mais imbuídos do seu Espírito? Amar a Jesus Cristo, amar um ao outro, faz com que juntos o casal busque a Jesus Cristo estudando a palavra de Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala a respeito de Jesus Cristo. O Antigo Testamento tem inúmeras promessas do Messias prometido, o Salvador do mundo, e o Novo Testamento tem o cumprimento dessa promessa. Há muito prazer e alegria para a família encontrar essas promessas e ver o seu cumprimento exato, porque o Novo Testamento tem outras promessas, e uma que nós muito aguardamos. Jesus Cristo prometeu preparar um lugar para nós na casa do seu Pai e vir nos buscar quando esse lugar estiver pronto. Portanto, prepare a sua família para esse encontro com Jesus Cristo, que não vai demorar para acontecer. As promessas do Antigo Testamento se cumpriram no Novo, e as promessas do Novo Testamento devem e podem se cumprir na sua família e na minha família. Continuando a leitura, o que pode agradar mais a Deus do que buscarem ambos juntos a Jesus e tornarem-se mais e mais imbuídos, cheios do Espírito Santo? Vou lhe fazer uma recomendação para cantar. Novenário Adventista, a música se chama Suave Espírito. Como é bom saber que há um suave Espírito entre nós. O Espírito Santo, ele é que nos faz produzir o fruto do Espírito. Bondade, amor, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há nada que faça com que a família seja mais unida, mais feliz. Cante Suave Espírito. Continuando a leitura. Tendes agora deveres por cumprir, tanto o homem quanto a mulher, que não tinhais antes de vosso casamento. É verdade. Eu, antes de me casar com a Maribel, não tinha responsabilidades como eu tive depois que me casei com ela. Eu lembro e conto uma história que é real e verdadeira. Quando morava no Rio Grande do Sul, onde eu nasci, eu ia para a praia quase que todos os anos. Ficava a 200 quilômetros mais ou menos da cidade onde eu morava. Mas eu ia sempre sendo levado. Nunca me preocupei em alugar uma casa de praia, nunca me preocupei com as refeições, nunca me preocupei com o transporte para ir até a praia. Sempre fui levado. Mas, quando me casei com ela, nós fomos para a praia. Eu tive que alugar um local. Eu tive que me preocupar com as refeições. Eu tive que levá-la para a praia. E isso foi para mim um motivo de tanto estresse que em 20 dias eu emagreci 6 quilos. E eu já era magro na época. Hoje é que eu estou um pouquinho gordo. A propósito, multiplique esperança. Se o seu lar é um lugar cheio de esperança, convide outras famílias, outros casais para aprenderem com você a respeito de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo, através de um pequeno grupo, de repente na sua casa, faça com que o Espírito Santo transforme outros lares também. Continuando a ler, talvez até essa seja uma responsabilidade que vocês podem ter como família. Abrir um pequeno grupo no seu lar, convidando outros casais para sua casa para aprenderem sobre Deus, sobre Jesus. Continuando a leitura. Deveres que não tinham antes do casamento. E aí, a Bíblia menciona vários desses deveres. Nós já temos comentado aí para vocês lerem Colossenses capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 7, Efésios capítulo 5, e Ellen White ela dá alguns desses versos, ela cita aqui nessa leitura, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia, palavra de Deus, ela declara os nossos deveres no relacionamento conjugal. Vamos para alguns textos da Bíblia. Revesti-vos, pois, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Colossenses capítulo 3, versículo 12.
e são frutos do Espírito. Por isso, cante suave espírito e clame para que ele esteja em seu lar. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Efésios 5, verso 2. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, versos 22 a 25. Quer saber de algo? Talvez esse texto seja estranho e confuso para muitas pessoas. Como assim a mulher tem que se sujeitar, ser submissa ao marido? Esse livro, O Lar Adventista, vai comentar um pouquinho sobre isso nos próximos dias dessa semana. Acompanhe a leitura. Mas já lhe convido para ler também outro texto da Palavra de Deus, Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 1 ao 15, falando sobre o Consolador, sobre o Espírito da Verdade, sobre o Espírito Santo. Busque ele, peça a presença dele no seu lar. A propósito, vamos orar pedindo pelo Espírito Santo no nosso lar, na nossa família, no nosso relacionamento conjugal. Oremos. Amado Deus e Pai, o livro Lar Adventista fala de responsabilidades que agora temos diante da família que foi composta através do casamento que nós contraímos. Rogamos-te, ó Senhor, que tu habites sempre nessa família, que teu Espírito Santo, como um suave espírito, nos dê poder e amor um pelo outro, para que reine no lar a felicidade que provém do teu reino, porque o teu reino é um reino de felicidade. Concede-nos, ó Pai, teu Santo Espírito, e assim, juntos, marido e mulher, podem ser uma família feliz, um casal feliz, um casal que multiplica a esperança. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Sejamos a força da nação.